E o Papo Vet de hoje, vamos falar sobre meio ambiente junto à medicina veterinária. O médico veterinário pode atuar em diversas áreas. É uma curiosidade da profissão que depois que eu comecei a estudá-la, que eu fui entender, pessoal, que a medicina veterinária está muito além da clínica dos animais, né? Dos animais domésticos, selvagens e exóticos. Você sabia que o médico veterinário pode atuar no meio ambiente? Pode atuar também até como RT em empresas alimentícias, dentre outras especialidades. E hoje eu estou aqui com o meu professor Flávio Nunes, mestre em Ciências Ambientais, especialista em Morfofisiologia Animal, professor aqui na Unifaa, né, médico veterinário atuando na clínica, atua também com ultrassonografia de cães, gatos, animais selvagens e exóticos. Membro também da It's Now e da EcoOne. Ele está aqui comigo e ele vai falar com a gente, né? Prazer, professor. Prazer. Muito orgulho em ter o senhor aqui no nosso programa Meio de Roça. Professor, Pois não. vamos conversar um pouco sobre as suas experiências profissionais, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. Sim. Hoje, professor, o Brasil está em segundo lugar no ranking, né? Por medidas, né, vamos dizer assim, de preservação ambiental. São 497 milhões de hectares preservados, representando aí 58%, né, do seu território. Sim. Perde para a Rússia, né? E mesmo assim, né, uma coisa que a gente tem que aceitar, eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade, eu também tinha essa dificuldade, principalmente a gente que é do agronegócio, é o aquecimento global, né? É a mudança climática. Sim, sim. E o que está acontecendo, nós estamos gravando no mês de janeiro hoje, e a gente está vendo o que está acontecendo na cidade de Valença. Sim, sim. Enchentes nos lugares que eu nunca imaginava, Pois é. Estradas sendo rompidas, né, desbarrancando barranco, né? Sim. E essa mudança climática está afetando muito a nossa população. E o senhor, como especialista nisso, quero que o senhor fale para a gente um pouco dessa sua experiência internacional que o senhor vem trazendo aqui para o município de Valença. Sim, sim, sim. Então, eu faço parte, né, igual você disse, do EcoOne, né, e do It's Now, e são duas instituições, dois movimentos, vamos dizer assim, bem interessantes. A EcoOne, ela é uma comissão, né, tem comissão nacional, internacional, América Latina, enfim, de profissionais das áreas das ciências ambientais. Então é bacana porque assim, é um grupo de pessoas, né, intelectuais, a nossa função ali é produzir ciência, produzir dados mesmo assim, então isso é bem legal. Só que não é só veterinário e biólogo, ali tem veterinário, biólogo, agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, físicos, enfim, tem gente de tudo quanto é canto. E o bacana, isso é uma parte muito legal, né, quando eu comecei a participar da comissão internacional, eu vi essa realidade, né, a sede é na Itália, né, e uma das pessoas dali que faz uma ponte, vamos dizer assim, vou dizer esse termo, eu não gosto muito porque restringe, mas de chão de fábrica, assim, vamos dizer assim, né? O cara que faz parte da comissão internacional é um jardineiro, cara. Poxa vida, que então legal. Isso é muito legal. Por quê? A inclusão, né, professor? Porque o cara tá ali mexendo no meio ambiente, ali mexendo, né? Enfim, na lida com a terra mesmo ali, em comunicação com quem tá lá fazendo ciência lá na universidade. Então isso é muito legal, participar desse meio, né? E o It's Now é um movimento global pelo clima. Então vem aí, né, junto com todos esses últimos tempos, né? Vem crescendo bastante essa questão dessa preocupação. Digo nos últimos tempos, década de 70, 80 para cá, né? 70 explodiu, 80 começou e agora, mais recentemente 2000 aí, a 2010, a coisa realmente ganhou um corpo, globalmente falando, né, de uma maneira mais forte. E é um movimento que visa as pequenas ações, é olhar para o micro e olhar para o macro junto. Ou seja, o que eu posso, enquanto indivíduo, fazer para mudar minha realidade na minha casa, nas minhas ações, mas automaticamente impactar minha rua, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país e o mundo. A coisa é assim, né? Então esse é o movimento. É trabalho de formiguinha, mas é um trabalho assim que a gente está, né, galgando. Eu faço parte dessa comissão que é da América Latina, né, do It's Now. Acaba sendo internacional, enfim. Sim, claro. Enfim, mas para dizer também isso daí, né, já dando essas diretrizes aí, né, do que você perguntou, e a preocupação, né, vamos colocar assim, as pessoas elas estão se dando conta que se elas não mudarem a mentalidade delas,
muito pouca coisa vai mudar no curto, médio e longo prazo e já está tendo um impacto ruim. Então isso que você citou, de uma realidade local aqui da cidade, uma cidade do interior, pelo menos aqui da nossa região do Vale do Paraíba, que a gente não via, praticamente não... Exatamente. Tem 40 anos e não vi isso acontecer aqui. Exatamente. Entendeu? Eu tô com 39, tô um pouco mais novo, e nunca vi um trem desse. E não vi acontecer isso aqui. Então, assim, é uma realidade que a gente vê que já está começando a afetar locais que não estava afetando antes. E tem duas linhas de especialistas, isso eles se dividem, né, na academia, que é a favor e contra o aquecimento global. Só que é uma questão de perspectiva. Essa aqui é a questão que eu sempre trago. Nenhum dos dois estão errados, só que um vê numa perspectiva curto prazo e outro vê numa perspectiva longo prazo, nível centenas, milhares de anos. Essa que é a questão. Uma coisa que eu reparei, por exemplo, inclusive até na sala de aula a gente fez um trabalho, eu levei esse dado. A Nova Zelândia, ela está querendo taxar eu lembro. Uhum. Né, o pum do boi. Você falou da Nova Zelândia, eu lembrei da conversa. Não é? Foi. E assim, alguns dados da Embrapa Territorial, juntamente o IPEA, eu pesquisei muito para fazer essa entrevista com o senhor, e eu percebi que, vamos falar aqui da nossa região, a região hoje do agronegócio, que mais preserva no Brasil é a Centro-Oeste, chega de 49% vamos dizer assim, do meio ambiente, da produção, da agricultura, da pecuária, é preservado quase 50% acima da média nacional e da legislação. Sim. Aqui no Sudeste a gente está com 29%, né? Por exemplo, algumas análises a gente consegue ver que 29% das áreas preservadas são rurais, contra 4% do governo. Você acredita que o agronegócio hoje está se conscientizando da importância dessa preservação? Então, eu digo para você que essa geração, digo essa geração, década de 90 para cá. Por quê? Porque realmente, como eu disse, vou reforçar e vou falar isso sempre, uma mudança de mentalidade. Teve um dos seus colegas de graduação que virou para mim e falou assim: professor, ouvindo eu falar também, assim como você ouviu os seus colegas, professor, como é difícil conversar com meu avô e com meu pai. Olha que legal. Eu falei, opa, calma aí, como assim? Não, porque dentro do que a gente está conversando, dentro do que a gente está vendo em sala de aula, que eu converso com os outros professores, né, da área do agronegócio, que ele gosta dessa parte também, tem fazenda, enfim, etc. Ele fala, eu vejo que tem práticas hoje em dia que a gente precisa mudar, mas é difícil eu colocar isso na cabeça deles. Então, qual que é o meu alerta? O que acendeu, né, a luzinha na minha cabeça? Está impactando, e está impactando positivamente essa nova geração. Então é difícil, eu digo para você que até que isso mude um pouquinho, até que essa geração, né, vamos dizer assim, baby boomers que ainda tem aí presente, né? Década de 50, 60 até 70, passe, né? Mas quem nasceu de 80, 90 para cá, eu acredito que tem grande chance de fazer ainda mais coisas positivas e impactar muito mais positivamente nesse sentido, sim. Então, hoje, pela sua análise, hoje o agronegócio, preservando o meio ambiente, como as agroflorestas, etc., vem dessa nova geração da década de 90 para cá. Sim, eu acredito. Não vou generalizar, porque tem muitos que já se conscientizaram, né, que estão já fazendo as mudanças, obviamente, não é uma coisa, não é fechado isso daí, não é um dado fechado, mas muito do que já está mudando e que eu acredito que positivamente vai mudar, está vindo dessa nova geração. Professor, foi um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. Pessoal, esse foi um dos melhores, assim, só no segundo, né? Mas está ele e o professor Joaquim, poxa, são sensacionais. Temos outros professores lá também que tem muito a agregar, muitos profissionais aqui na região, né? A gente tem muito talento aqui, né, professor? Sim. Tem muito cara crânio e tem muito valenciano conhecido lá fora. E é bastante. Sim. Professor, telefone para contato como profissional, como veterinário, como professor, como né, cientista ambiental, fala pra gente o telefone. Não, o telefone é DDD 21 98505 3155, meu telefone profissional mesmo. Olha que legal. E o senhor tem uma plataforma também, né, professor? Está desenvolvendo uma empresa, né? Estou desenvolvendo uma na empresa área de veterinária, não é? Sim, era uma empresa com viés de empreendedorismo social, né? Com uma metodologia de economia de comunhão, que a gente fala, que é uma economia que a gente não vê que ela é só para geração de lucro, onde ela se divide em 3 partes, né? Mais uma vez um tripé, a trindade aí, que é o crescimento da empresa, obviamente dito, né? Mas o crescimento de uma cultura de paz e o crescimento para diminuição e mitigação da pobreza e vulnerabilidades sociais. Então todo o lucro da empresa ele é dividido nessas 3 vertentes sempre, oficialmente.
né? Então não é só pegar aquele montante todo, né, por N fontes e colocar no bolso e pagar o que tem que pagar, desenvolver a empresa e tá legal. Não, tem esse viés de promover a cultura de paz e diminuição da vulnerabilidade social. É isso aí, gente. Ó, professor Flávio Nunes, tamo junto, Papo Vet.